para infecções pulmonares bacterianas. Então, aqui eu queria lembrar, né, que é uma causa importante de morbidade e mortalidade, né? Então, no nosso meio, eles separam bastante essa questão adquirida na comunidade nosocomial, né? Nosocomial é aquela que o paciente acaba adquirindo a infecção no hospital, pelo menos 48 horas, né, depois da admissão, não apresentava esses sintomas antes, né, acaba apresentando esses sintomas durante a internação hospitalar, né? Tem alguns critérios, eles vão cursar com opacidades mais lobares mesmo, né, e geralmente a consolidação, que é o principal, né, e a gente sempre vai correlacionar com dados clínicos laboratoriais, né, então pacientes com leucocitose, pacientes com desvio à esquerda, né, então não adianta, né, a gente não olha somente a imagem, né, a gente não é imaginologia, né, a gente é médico também, né, tem que fazer tem que entender o todo, né, olhar a imagem e a clínica do paciente como um todo, né. Então, o Streptococcus pneumoniae é o carro-chefe, é o principal, né, principalmente da pneumonia de comunidade, né. Tem os Staphylococcus aureus também, são os 2 gram-positivos, né, e tem também os gram-negativos, né, que é o Klebsiella, o da Klebsiella, né, o Legionella, o Haemophilus influenzae também, tá. Então, só para lembrar, ali eu quis trazer do pulmonar, mostrar o alvéolo, né, que é a consolidação, né, lembra que a consolidação nada mais é do que o alvéolo está cheio, né, se ele ficar parcialmente cheio, né, ele vai denotar um vidro fosco, né, quando ele está completamente cheio, o alvéolo, né, seja por transudato, que daí seria o edema pulmonar, por exemplo, né, exudato, que daí seria pus, né, no caso fazendo a consolidação, né, ou mesmo por sangue, tá? Então, por isso que é importante a gente saber. Por quê? A consolidação nem sempre quer dizer que é uma pneumonia, né? Nem sempre ela é infecciosa. A gente tem que lembrar, por exemplo, causas de consolidação, por exemplo, tem até causas neoplásicas, né? O linfoma, por exemplo, né? É uma causa. Mas só lembrar que a consolidação, então, no nosso caso da pneumonia, é porque o alvéolo ele vai estar cheio de pus, tá? Ele vai estar repleto. Tá? Então, aqui mostrando, era um paciente com sintomas respiratórios, tá? Apresentando febre, mostrando bastante essa consolidação no lobo superior direito. Você pode ver que um aspecto bem significativo da consolidação, que ele respeita a cissura, né? Pode ver que ele não abaula e a gente não consegue visualizar essa consolidação no lobo inferior, né? E ela fica restrita ali ao lobo superior. E que, por vezes, depois acabou mostrando ali uma radiolucência ali, onde era o local da consolidação, e esse é um aspecto comum, geralmente, de Klebsiella, né, que a gente faz do lobo pesado também, né, acaba cursando com uma escavação, tá? Então, só trazendo algumas características, tem uma mulher, 32 anos, né, com febre de dispneia, então ela vinha com leucocitose, com desvio à esquerda, tá? Então, aí a gente pensando em algo mais bacteriano mesmo, e quando a gente fez a radiografia ali mostrando essa consolidação, mais uma vez, olha como ela respeita, né, no perfil, dá para ver bem, como ela respeita bem a cissura, né, quando ela atravessa, ela fica restrita ali no lobo superior direito, então, fazendo o broncograma aéreo, né, então demonstrando aí, denotando uma infecção pulmonar bacteriana, tá? E para finalizar, o que a gente vê bastante, acho que esse é que a gente ajuda bastante na tomografia, né? Esse aspecto a gente tem que dominar, que é um paciente com 35 anos, do sexo feminino, que vinha usando com drogas injetáveis, né? Representando febre. Então, fez a radiografia de tórax, primeiramente. Logo na radiografia ali, a gente já conseguia ver algumas opacidades, né? Por vezes periféricas, um pouco tênue, né? Não são muito grosseiras, né? Mas principalmente à direita, né? Que levando para a tomografia, a gente já conseguia ver esse aspecto de alguns nódulos esparsos, né? Periféricos, alguns subpleurais, tá bom? Outros mais medulares e alguns que escavaram e outros não, tá? A escavação, geralmente, ela acontece, né, no contexto faz o êmbolo séptico, né? Forma um nódulo, e o nódulo, porventura, depois, com o passar do tempo, escava, né? É a evolução. Então, como os êmbolos sépticos eles não são lançados a todo momento, junto ao mesmo tempo, um aspecto comum a gente vê esses nódulos, alguns cavitados, né, escavados, e outros nódulos pode ter um vidro fosco ao redor, né, mas alguns nódulos que ainda não escavaram, né. Então, aqui a gente tem que lembrar de disseminação hematogênica, que principalmente de êmbolos sépticos, né, às vezes vão ser subpleurais, de disseminação hematogênica, e de idades diferentes, né, muitas vezes a gente vai ter aquele sinal do vaso nutridor, né, que é o vaso passando ali no nódulo, né, que denota a disseminação hematogênica, tá bom?